Eu ainda estou tremendo. Não é exagero, não. Eu coloco minha mão aqui no peito e sinto meu coração batendo num ritmo que não é normal. Eu tentei deitar, tentei respirar fundo, tentei até tomar água gelada para ver se passava, mas não passa. Porque o que eu acabei de presenciar não é coisa que se esquece com água ou com sono. Eu não sei nem se eu devia estar falando isso agora, se eu devia esperar o dia clarear, se eu devia processar mais um pouco. Mas tem uma coisa dentro de mim gritando que não dá para esperar. Que se eu ficar calado, eu vou estar sendo covarde. E eu não posso ser covarde justo agora. Eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não sou de inventar história. Eu não sou de ficar criando teoria da conspiração, de ficar falando que recebi revelação toda semana. Eu sou uma pessoa comum, cansada, que trabalha, que paga a conta, que se preocupa com a família, que olha para o noticiário e sente um aperto no peito, igual você. Eu sou igual a você. E foi justamente por isso que o que aconteceu essa madrugada me deixou tão quebrado. Porque não era para mim. Ou melhor, era para mim, mas não era só para mim. Era para você também. Era para todo mundo que ainda se importa, que ainda sente, que ainda não desistiu de acreditar que existe propósito, que existe sentido, que existe um Deus que não abandonou esse país. Eu preciso te pedir uma coisa. Eu sei que parece estranho, mas eu preciso. Escreve aqui embaixo de onde você está me ouvindo. Cidade, estado. Não é por curiosidade, não. É porque eu vou colocar teu lugar em oração. Eu vou apresentar tua terra diante de Deus. Porque o que eu vou te contar agora não é leve, não é fácil. E eu preciso saber onde você está para poder cobrir você em oração. Eu preciso saber quem ainda está acordado, quem ainda está de pé, quem ainda não entregou os pontos. Por favor, faz isso. É importante. Eu estava sozinho. Era umas 3:30 da manhã, talvez 4. Eu nem olhei direito para o relógio. Eu tinha acordado com aquela sensação ruim, sabe? Aquela sensação de que alguma coisa não está certa, de que tem algo errado no ar. Eu fiquei ali deitado, olhando para o teto e comecei a orar. Não era nada elaborado, não. Era só eu dizendo: Senhor, eu não estou aguentando mais esse peso. Eu não estou aguentando mais ver minha família se desgastando. Eu não estou aguentando mais sentir medo do futuro. Eu não estou aguentando mais me sentir sozinho, defendendo coisas que antigamente todo mundo defendia. E agora parece que virou crime. Me mostra alguma coisa. Me dá uma direção, por favor. E aí aconteceu. Eu senti uma presença no quarto. Não era assustadora, mas era poderosa. Era como se o ar tivesse ficado mais denso, mais pesado, mais real. E eu vi. Não foi com os olhos do corpo, mas eu vi com tanta clareza que eu poderia jurar que estava acontecendo fisicamente. Eu vi Jesus, ele estava ali e o rosto dele era ao mesmo tempo a coisa mais suave e mais séria que eu já presenciei. Ele não sorriu, ele me olhou nos olhos e naquele olhar tinha amor, mas também tinha dor, tinha decepção, mas também tinha esperança, tinha urgência. E então ele começou a me mostrar coisas, não com palavras audíveis, mas como quem coloca imagens, entendimentos, verdades direto dentro do peito da gente. E eu vou te contar o que eu vi, mas eu te aviso, tem uma parte que me feriu tanto que eu só consigo falar dela no final. Se você aguentar ficar até lá, você vai entender por que eu tô assim. A primeira coisa que ele me mostrou foi o Brasil visto de cima, como se eu estivesse olhando de muito longe. E eu vi correntes, não correntes de ferro, mas correntes invisíveis, correntes de mentira, de manipulação, de confusão, correntes que estavam sendo colocadas devagar, com cuidado para ninguém perceber. E essas correntes estavam se enrolando, principalmente em volta das famílias, em volta das casas, em volta dos mais novos. E eu ouvi a voz dele dizendo assim: filho, eles estão tentando quebrar o que eu construí. Eles estão tentando fazer o povo esquecer quem ele é, de onde veio, o que sustentou essa terra até aqui. Eles querem uma geração sem raiz, sem memória, sem fé, porque um povo sem fé é um povo fácil de controlar. Quando eu vi isso, minhas pernas ficaram fracas. Eu senti um frio subir pela espinha, porque eu já sentia isso, sabe? Mas ouvi confirmado, ouvi dito com aquela autoridade, aquilo me partiu. E aí ele continuou, ele disse: mas eu não vou deixar. Eu tenho um povo nessa terra que ainda não dobrou o joelho. Tem gente cansada, tem gente machucada, tem gente que acha que já não aguenta mais, mas eles não dobraram. E é por esses que eu vou agir. E eu chorei porque eu me vi ali. Eu me vi cansado, machucado, achando que já não aguentava mais. E eu senti que ele estava falando comigo, mas também estava falando com você. Isso é pra você que está ouvindo agora e que às vezes acha que sua fé não faz diferença, que sua oração não chega a lugar nenhum, que você é pequeno demais, velho demais, fraco demais. Isso é pra você. A segunda revelação foi sobre o tempo. Ele me mostrou o relógio e o ponteiro estava acelerado. E ele disse: filho, o tempo está curto. Não é pra gerar pânico, é pra gerar posição. O que precisa ser feito agora. O que precisa ser dito agora. O que precisa ser consertado agora. Porque vai chegar o momento em que vai ser tarde.
verdade, não tarde para o perdão, mas tarde para a preparação. Eu senti um peso santo quando ouvi isso, porque a gente fica adiando, né? A gente fica pensando, depois eu converso com aquela pessoa, depois eu peço perdão, depois eu volto a orar de verdade, depois eu protejo minha casa direito, mas o depois está acabando, e isso me cortou por dentro. Isso é para você que tem uma conversa pendente com alguém da sua família, isso é para você que precisa pedir perdão ou perdoar alguém e fica empurrando, isso é para você que sabe que precisa voltar a buscar a Deus de verdade, mas fica deixando para a semana que vem, para o mês que vem, não dá mais. A terceira coisa que ele me mostrou foi os mais novos. Eu vi crianças, adolescentes, jovens, e eu vi influências ao redor deles. Influências que vinham disfarçadas de entretenimento, de educação, de progresso, de liberdade, mas por trás era destruição, era confusão de identidade, era quebra de valores, era desrespeito com o sagrado, era zombaria com a fé. E eu vi muitos pais e avós assistindo de longe, sem saber o que fazer, com medo de falar alguma coisa e ser chamado de antiquado, de intolerante, de opressor. E aí ele disse: filho, diz pro meu povo que coragem não é opcional, proteção não é opcional. Se você ama teus filhos, teus netos, você vai ter que abrir a boca, você vai ter que dizer não, você vai ter que ensinar o que é certo mesmo que o mundo inteiro diga que você está errado, porque se você não fizer isso, quem vai fazer? E eu chorei de vergonha, porque eu lembrei das vezes que eu fiquei quieto, das vezes que eu deixei passar, das vezes que eu tive medo de ser julgado, e eu senti que Deus estava me cobrando, mas não era uma cobrança para me destruir, era uma cobrança para me levantar, para me posicionar. Isso é para você também, é para você que olha para os teus netos e sente medo do que estão ensinando para eles na escola, na internet, em todo lugar. É para você que sente que perdeu o controle da própria casa. Deus está te chamando de volta para a posição de protetor, não com violência, não com gritaria, mas com firmeza, com amor, com verdade. Agora eu vou parar um pouquinho e te pedir de novo. Escreve aqui, embaixo de onde você está me ouvindo. Eu preciso saber quem ainda está vivo espiritualmente. Eu preciso montar uma rede de oração, uma guarda de intercessão. Por favor, não é vaidade, não é curiosidade, é missão, é proteção mútua. Faz isso pra mim. A quarta revelação foi sobre culpa. Eu vi pessoas carregando pesos que não eram delas pra carregar. Erros do passado, vergonhas antigas, acusações que já tinham sido perdoadas por Deus, mas que elas não conseguiam soltar. E esses pesos estavam deixando essas pessoas fracas, vulneráveis, fáceis de derrubar. E aí Jesus me disse: filho, diz para o meu povo que eu já paguei, eu já perdoei, mas eles precisam aceitar, eles precisam largar, porque o inimigo usa a culpa para paralisar, e um soldado paralisado não defende ninguém, porque eu vi gente boa, gente de fé, sendo destruída não pelo pecado, mas pela culpa do pecado que já foi perdoado. E isso é para você que carrega alguma coisa há anos, algum erro, alguma falha, alguma vergonha. Isso é para você que acha que Deus não pode mais te usar porque você falhou. Ele já te perdoou. Ele está esperando você aceitar isso e se levantar. Porque a guerra não acabou e ele precisa de você inteiro, não quebrado por culpa. A quinta coisa que me foi mostrada foi sobre união. Eu vi pessoas de fé espalhadas, isoladas, cada uma na sua casa, achando que estava sozinha. E eu vi o inimigo indo de uma em uma, derrubando, porque divididas elas eram fáceis. Mas aí eu vi algumas começando a se unir, começando a orar juntas, a se fortalecer juntas, a se proteger juntas. E quando elas se uniam, a força era outra, a proteção era outra. E Jesus disse: filho, diz para eles que não é hora de ficar isolado, é hora de buscar quem ainda crê, quem ainda está de pé e caminhar junto. Porque sozinho você cai, mas dois já é mais difícil de derrubar. E 3, 4, 10, 100, 1000, isso forma uma muralha. Isso é para você que se afastou da igreja, que se afastou dos irmãos, que se fechou na sua casa, porque se decepcionou, porque se feriu. Eu entendo, eu também já me feri, mas Deus está te chamando de volta, não necessariamente para o mesmo lugar, mas para a comunhão, para andar com quem ainda crê, porque o que vem não dá para enfrentar sozinho. A sexta revelação foi sobre o Brasil. Eu vi essa terra de uma maneira que eu nunca tinha visto. Eu vi a história dela, as orações que já foram feitas aqui, o sangue que já foi derramado aqui, a fé que já foi plantada aqui. E eu vi que o Brasil não é um acidente. Ele tem um propósito, ele tem um papel espiritual que ainda não acabou. E por isso ele está sendo tão atacado, porque o inimigo sabe disso. Ele sabe que se o Brasil se levantar de verdade, espiritualmente, moralmente, isso afeta muito mais do que a gente imagina. E por isso ele está tentando quebrar a fé do povo, quebrar a família, quebrar os valores, quebrar tudo. Mas aí Jesus disse: filho, eu não vou deixar, eu vou preservar um povo aqui, eu vou levantar uma geração que vai restaurar o que foi quebrado. Mas isso começa agora, isso começa nas casas, isso começa com os pais e os avós voltando a ensinar, voltando a orar, voltando a proteger. Isso não é para daqui 10 anos, isso é para agora. E eu senti que o tempo realmente está
está curto, que a janela de preparação está fechando, que o que precisa ser feito nos próximos meses, no máximo 1 ano, porque depois disso as coisas vão começar a acelerar de um jeito que quem não estiver preparado vai ser pego de surpresa. A 7ª coisa foi sobre medo. Eu vi muita gente paralisada de medo, medo de perseguição, medo de violência, medo de perder emprego, medo de perder reputação, medo de assumir posição e sofrer consequência. E esse medo estava impedindo essas pessoas de fazer o que Deus estava pedindo. E aí Jesus disse: filho, diz para eles que o medo é real, mas a minha presença é mais real. Diz para eles que eu não vou abandonar quem se posicionar por mim. Diz para eles que ter medo é humano, mas deixar o medo decidir a desobediência. Isso me feriu fundo, porque eu tenho medo. Eu tenho medo de ser cancelado, de ser atacado, de perder coisas. Mas eu entendi que se eu deixar o medo me calar, eu vou estar traindo tudo que eu digo que acredito. E isso é para você também. É para você que tem medo de ser julgado, de ser ridicularizado, de ser chamado de fanático. O medo é real, mas a obediência precisa ser maior que o medo. A 8ª e última revelação foi a mais pesada. E essa é a parte que eu disse que ia deixar para o final. Jesus me mostrou famílias se destruindo, não por falta de amor, mas por falta de conversa, por falta de perdão, por falta de tempo juntos, por excesso de orgulho. Eu vi pais e filhos distantes, eu vi irmãos brigados, eu vi casamentos se desfazendo, eu vi avós morrendo sem fazer as pazes com os netos, e eu vi o inimigo rindo, porque a família é a base de tudo. Se ele destruir a família, ele ganha. E aí Jesus olhou para mim e disse: filho, quantas famílias você conhece que estão nessa situação? Quantas pessoas você ama que estão distantes umas das outras por orgulho, por mágoa, por mal entendido? Vai lá, vai ser o primeiro a pedir perdão, vai ser o primeiro a estender a mão, vai ser o primeiro a reunir, porque o tempo está curto, e quando a tempestade vier, só vai ficar de pé quem estiver unido. Eu chorei tanto quando ouvi isso, que eu não consegui nem responder, e eu só consegui acenar com a cabeça, porque eu tenho família quebrada, eu tenho gente que eu amo e que está distante, e eu sei que você também tem. Talvez você tenha um filho que não fala com você há anos, talvez você tenha um pai que te magoou e você nunca perdoou, talvez você tenha um irmão que você briga por causa de política, de religião, de herança, de bobagem, e Deus está te dizendo: vai lá, vai buscar, vai perdoar, vai pedir perdão, porque não dá mais tempo de esperar. Talvez você seja alguém mais velho e sinta que tiraram o respeito da sua palavra, da sua fé, da sua experiência. Talvez você sinta que sua voz não vale mais nada, que sua opinião não importa. Isso é mentira. Sua voz importa, sua fé importa, sua experiência importa. E Deus está te chamando de volta para a posição de autoridade espiritual na tua casa, na tua família, não com arrogância, mas com amor e firmeza. Talvez você seja alguém que se afastou de Deus não porque parou de acreditar, mas porque se decepcionou, porque orou e não foi respondido do jeito que esperava, porque viu hipocrisia dentro da igreja, porque se sentiu julgado ou abandonado. Eu entendo, mas Deus não te abandonou, Ele nunca abandonou, e Ele está te chamando de volta, não para o mesmo lugar, não necessariamente, mas para Ele, para a presença dEle. Talvez você seja alguém que está cansado de ser forte para todo mundo, que segura a casa, que segura a família, que não pode mostrar fraqueza, porque se você cair, todo mundo cai, e você está no limite. Isso é para você. Deus está dizendo que você não precisa ser forte sozinho, que você pode descansar nele, que Ele vai segurar o que você não aguenta mais segurar, mas você precisa entregar, você precisa parar de tentar controlar tudo e confiar. Agora eu vou te dizer o que você precisa fazer. Não é complicado, mas precisa ser feito com seriedade. Primeiro, você precisa voltar a conversar com Deus todo dia, não só quando está desesperado, mas todo dia, de manhã, de noite, no trânsito, em qualquer lugar. Conversa com Ele, fala com Ele, escuta Ele. Depois, você precisa proteger a tua casa, você precisa vigiar o que está entrando pelos olhos e ouvidos da tua família, principalmente dos mais novos. Não é censura, é proteção, é cuidado, é responsabilidade. Outra coisa que você precisa fazer é buscar quem ainda crê. Não fica isolado, busca um amigo, um irmão, um vizinho que ainda tem fé e caminha junto, ora junto, se fortalece junto. Você também precisa soltar as mágoas antigas, as culpas antigas, os ressentimentos, porque isso te enfraquece, isso te deixa vulnerável. Perdoa quem precisa ser perdoado, pede perdão de quem você precisa pedir, faz isso enquanto ainda dá tempo. E por último, você precisa aceitar que vai ser necessário abrir a boca, vai ser necessário se posicionar, vai ser necessário defender o que é certo, mesmo que te chamem de louco, de fanático, de radical, porque o silêncio não é mais opção. Agora eu quero que você faça uma coisa comigo. Coloca a mão no teu peito, respira fundo e repete comigo em voz alta ou no teu coração: Senhor, eu aceito o chamado, eu aceito a responsabilidade, eu escolho ficar firme, eu escolho proteger minha casa, eu escolho não negar minha fé, eu escolho perdoar, eu escolho buscar quem está distante, eu escolho confiar em Ti, eu escolho não ter medo, em nome de Jesus. Pronto, algo começou agora, você não está sozinho, Deus está contigo, eu estou orando por você, e tem muita gente de pé ainda, espalhada por esse país, cada um na sua casa, mas unidos em espírito, em fé, em propósito. Agora, por favor, escreve aqui embaixo de onde você está, cidade, estado,